Amém. Graça e paz. Amém, glória a Deus. Então a gente vai estar começando agora. Que o Senhor ele possa nos abençoar nesse tempo que vamos ter aqui, esse tempo de 1 hora, em mais uma reunião nossa de Atletas de Cristo, né? Mais uma reunião onde nós estamos juntos nesse mês de setembro, e como nós temos feito nos outros meses, né? Nós temos dividido as nossas reuniões de Atletas de Cristo aqui do Acre para que outras pessoas possam estar à frente das reuniões. No mês passado, nós tivemos o Alexandre e a Neiva com excelência. Nesse mês, eu, Sender, vou estar à frente das reuniões juntamente com vocês. É um prazer, né, iniciar o mês de setembro adorando e louvando a Deus, né? Nós estamos chegando já na reta final do ano, né? Estamos iniciando a reta final, realmente, nos últimos meses do ano. E muitas vezes, quando nós chegamos no início do ano, ou quando chega o mês de dezembro, nós começamos a pensar aquilo que nós queremos para o ano seguinte. Mas a grande verdade é que quando nós chegamos nesse período e quando a gente fala assim, poxa, eu ainda não consegui realizar aquilo que eu tinha pensado, aquilo que eu imaginei há 9 meses atrás, há 8 meses atrás. E aí vem muitas vezes um sentimento de uma tristeza, de uma frustração. Mas a partir do momento que eu penso diferente, a partir do momento que eu olho e falo, não, mas eu ainda tenho algum tempo para conseguir aquilo que eu almejei, então a partir de hoje eu vou começar a me empenhar, aquilo que eu não me empenhei nos 8 meses atrás, e eu vou começar a fazer a partir de hoje aquilo que eu tenho no meu coração. Então, não sei o desejo, qual a sua vontade, não sei qual o sonho que você, né, lá no mês de dezembro do ano passado, o sonho que você pensou, as ideias, os planos que você teve e que por alguma circunstância ainda não se realizou, mas quero te falar que ainda é tempo de buscar fazer aquilo que você tanto deseja. Não deixe que as desculpas, não deixe que as justificativas, não deixe que os motivos eles façam você parar ou você voltar atrás, retroceder e falar, eu não consegui. Não, você ainda tem a oportunidade de fazer algo diferente. E a própria palavra de Deus, ela nos ensina isso. Ela vai nos ensinar isso no livro de Salmo, dizendo que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Ou seja, a cada manhã nós temos a oportunidade, diante da presença de Deus, de fazer tudo diferente do que nós fizemos ontem. Então você é bênção de Deus e tenho a certeza que Deus, ele tem muitas coisas para fazer na sua vida até o final deste ano, até o final desse ciclo. Amém? Então a gente vai estar louvando agora, adorando esse nosso Deus. Eu vou estar orando e depois de orar a gente começa a louvar, depois nós vamos meditar numa palavra que o Senhor me deu, que vai estar lá no Salmo 51, depois a gente vai falar um pouco sobre ela, mas a gente vai estar orando agora, quero que você ore, apresente a sua vida nesse momento. Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui, obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos que já chegaram, Senhor, neste culto, Senhor, de Atletas de Cristo, Senhor, nessa reunião. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor que tem nos guardado, é o Senhor que tem estado conosco, é o Senhor que mesmo nos momentos de angústia e nos momentos de dificuldades, é o Senhor quem realmente se apresenta, e só o Senhor é aquele que tem a paz verdadeira. Nós te agradecemos, Senhor, e nós te pedimos que neste mês de setembro, Senhor, as tuas misericórdias, Senhor, elas venham sobre as nossas vidas, Senhor, e elas venham, Deus, e renovem, Senhor, as nossas forças, Senhor. E tudo aquilo, Deus, que nós temos imaginado, Deus, e pensado, Senhor, e muitas coisas, Senhor, que temos dito que não vamos mais conseguir, que o Senhor possa nos ajudar e nos dar força a partir de hoje para fazermos diferente. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus? Aleluia, Deus. Vamos louvar. Quero dar o melhor de mim.
de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, na palma de suas mãos, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, Jesus, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, Jesus. Senhor, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Mesmo sabendo, Senhor, que muitas vezes, Senhor, as dificuldades, Senhor, os problemas, eles têm batido, Pai, a nossa porta. Nós sabemos, Senhor, que de fato, Senhor, isso
São circunstâncias que acontecem, Senhor, muitas vezes com a nossa permissão, Senhor. Mas nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Senhor que nos vê no momento da nossa angústia, no momento da nossa aflição. E que conhece o nosso levantar, o nosso deitar. E como diz a sua palavra, que não consegue, não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado, que diante dele se prostra, dizendo que se arrepende genuinamente. Nós cremos, Senhor, em Ti, Pai. Nós cremos, Espírito Santo de Deus, em Ti. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produtor da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Amém, Deus. Glória a Deus. Essa canção, ela é uma canção que marca muito a minha vida, porque ela é uma canção que surge no momento do auge da pandemia, sabe? No momento que eu perdi um grande amigo. E quando eu lembro dessa canção, é algo que me marca muito, porque a canção, ela diz que ainda que a figueira ela não floresça, ainda que a videira ela não dê o seu fruto, ainda que não haja fruto na vide, mesmo assim eu me alegrarei, ainda que tudo dê errado, ainda que nada dê certo, ainda que nenhuma porta de emprego se abra, ainda que a enfermidade ela continue em mim, mas a palavra de Deus ela diz, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Sabe, quando eu tive a perda desse meu amigo, essa canção ela marcou muito, porque eu digo, Deus, é uma perda de um irmão, de uma pessoa que eu tenho muito amor por ela. E mesmo assim o Senhor, ele diz, se alegre mesmo na perda. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que o evangelho de Cristo ele é loucura para o mundo, porque as pessoas elas não conseguem entender de fato o que Deus ele quer fazer sobre o seu povo. E muitas vezes aquilo que Deus ele faz, e quando você entende realmente que é Deus operando, que você compreende isso, até muitas vezes a perda ela vai se tornar uma bênção para você. E por mais difícil que seja, e por mais difícil que foi aceitar a morte desse meu amigo na época da pandemia, mesmo a esposa sendo médica infectologista, mesmo sem entender, eu canto essa canção dizendo, eu me alegro em ti, eu confiarei em ti. Então que nós possamos de fato entender tudo isso, e eu louvo a Deus por tudo isso. Louvo a Deus por você que entrou agora na nossa live, seja bem-vindo.
A gente vai fazer agora um momento que nós tiramos, que é o nosso tempo de oração, é o período de oração que nós fazemos pelas vidas das pessoas que colocam aqui no chat. É um tempo que nós temos tirado. Deus, ele tem nos abençoado muito. O Senhor já operou muitas curas, muitas restaurações de vidas, e aqui a gente também vai estar orando por isso, amém? Se você ainda não colocou o nome aqui, você pode colocar ou pode orar aí da sua casa também. Eu creio em nome de Jesus que a sua oração ela vai ser alcançada. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero aqui, Senhor, te apresentar os pedidos de oração, Senhor, dos seus filhos, a vida do Alexandre, Senhor, a vida da família dele, Senhor, a vida dos seus filhos, Senhor. Guarda, Senhor, a sua parentela, Senhor, os seus irmãos, Senhor. Senhor, os seus negócios, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é o Deus, Senhor, que reina na vida do Alexandre, Senhor. O Alexandre lembrava, Senhor, há dias, Senhor, agora, Senhor, da restauração e do milagre que o Senhor fez, Senhor, na vida dele. Aonde, da boca do Alexandre, Senhor, saiu a palavra dizendo que ele só te aceitaria se o Senhor entrasse na cabeça dele. E o Senhor, como é um Deus que faz coisas que não entendemos, permitiu que o Alexandre ele tivesse um tumor no cérebro, aonde o diagnóstico era de sequelas irreparáveis. E ali o Alexandre, no leito da cirurgia, no leito da sua angústia, o Alexandre ele clama ao Senhor, e o Senhor retira esse tumor da vida dele, e o Alexandre hoje é uma pessoa saudável, e uma pessoa que te louva e que te glorifica, Senhor. E nós damos graças, Senhor, por isso, porque o Senhor é aquele que opera curas e milagres. Então, Deus, guarda a vida do Alexandre, Senhor, a vida da família dele, a vida da Márcia, Senhor, irmã do Alexandre, que está com dor no joelho, Senhor. Livra, Senhor, vai tirando, Senhor, a dor, Senhor, a tendinite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, aquilo que afeta, Senhor, o fêmur, Senhor, a tíbia, Senhor, não sei, Senhor, se é no menisco, Senhor, mas o Senhor é aquele que pode restaurar, o Senhor é aquele que pode aliviar as dores, Senhor. Abençoa, Deus, a vida do Marcelo, Senhor, Deus que está com alguns dias passando uma verdadeira batalha, Senhor, nos seus olhos, é um problema, Senhor, na sua retina, Senhor, de uma mancha, Senhor, que o Marcelo, ele começou a enxergar, Senhor, e o Senhor é aquele que restaura. Senhor, da mesma forma que o Senhor fortaleceu a vida do Alexandre, Senhor, no momento da angústia, que o Senhor possa fortalecer também a vida do Marcelo, Senhor, e que ele possa ter contigo, Senhor, um encontro sobrenatural, Senhor. Abençoa, ó Deus, a vida da Neiva, que voltou agora, Senhor, de uma missão, Senhor, ribeirinha, Senhor, aonde Deus foi operado a tua palavra, Senhor, e manifestado a tua glória naquele local. Abençoa, Senhor, o Ministério Manaim, Senhor, abençoa, Senhor, a vida da Neiva. Usa, Senhor, a tua filha, Senhor, aonde ela estiver, Senhor, como assim que tem feito. Deus, com ousadia, Senhor. Abençoa, Deus, a vida, Senhor, da Sayanara, Senhor, que é a cunhada do Vandermir, Senhor. Ela tem vivido, Senhor, o início de depressão, Senhor, uma depressão severa, na verdade. Senhor, nós sabemos que nesses últimos tempos, Senhor, a depressão, ela é um mal, Senhor, que realmente tem afetado, Senhor, jovens, Senhor, ela tem afetado, Senhor, muitas pessoas, diante, Senhor, de muitas coisas que estão acontecendo, mas a grande verdade é que o Senhor está para voltar, e a tua palavra, ela já nos fala que no final dos tempos, muitas coisas aconteceriam, e uma dessas coisas, certamente é a depressão, Senhor, mas o Senhor é aquele que tem a paz, o Senhor é aquele que tem a plenitude, o Senhor é aquele que pode dar aquilo que o mundo não pode. Senhor, e sobre a vida, Senhor, desta mulher, Senhor, opera, Deus, o teu milagre, a tua restauração. Depressão, você não tem autoridade sobre a vida desta jovem. Bata em retirada no nome de Jesus, Senhor. E que ela possa, Senhor, entender, Senhor, que a verdadeira paz está em ti, Senhor. E que ela possa, Deus, te buscar, Senhor, e clamar a ti, Senhor, porque a tua palavra, ela nos diz que o Senhor é aquele que nos ouve. A palavra do Senhor nos afirma que quando nós batemos, ele abre a porta, Senhor, e nós estamos aqui te pedindo. Opera sobre a vida dessa jovem, a restauração na sua mente, Senhor, a restauração do seu espírito, Senhor. Deus, para que a tua paz possa reinar sobre a vida dela. Abençoa, Deus, a vida do Eduardo, Senhor,
que está com câncer, Senhor, a metástase, Senhor, que deu, Senhor. O Rinaldo, ele tem acompanhado, Senhor, o Eduardo, Senhor, e tem sido um tempo onde o Senhor tem falado, onde o Senhor tem se manifestado. Senhor, antes de qualquer coisa, Senhor, nós queremos te conhecer, Senhor. Senhor, que o Eduardo ele possa te reconhecer como Pai, como Senhor. Antes da bênção, antes da cura, antes do bem material, Senhor, nós queremos o Senhor. Antes de qualquer coisa, nós queremos o Senhor. Senhor, e que o Eduardo possa reconhecer isso na vida dele, Senhor. E que tu possa, Senhor, se assim for a tua vontade, operar o milagre, Senhor, sobre a vida dele, porque o que é um câncer diante da autoridade do nome de Jesus? Mas para todas as coisas há um propósito. Revela, Deus, o teu propósito, Deus, sobre a vida do Eduardo. Senhor, sobre a vida da Isabela, Senhor, a filha do Rinaldo, Senhor. Ela está, Deus, com tumor no pescoço, Deus. Que o Senhor possa trazer paz ao coração da Isabelle, ao coração da Dani, ao coração do Rinaldo, ao coração da família Cagiano, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor sabe que a Isabela, ela é um fruto teu. Ela é uma serva tua, Senhor. Senhor, e assim como diz a tua palavra, essa enfermidade será para a glória do teu nome, Senhor. O Senhor tem guardado, o Senhor é aquele que tem feito tudo. E assim será na vida dela, Senhor. Guarda, Senhor, a vida da tua filha em nome de Jesus. Senhor, a vida da Maiara, Senhor. Deus, que também está, Senhor, vivendo um tempo de depressão. Guarda, Senhor, a vida dela, Senhor. Da mesma forma, Senhor, que nós falamos, Senhor, da Sainara, Senhor, nós falamos também, Senhor, da Maiara, Senhor. O Senhor é aquele que restaura a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, Senhor. Opera, Senhor, sobre a vida dela. Senhor, que ela possa buscar e clamar de fato ao Senhor. Abençoa, ó Deus, a vida do Elton, da Esté, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida da Estézinha, Senhor. Ela tem tido, Senhor, gripe, febre, Senhor. Nós sabemos, nós como pais, o Elton, a Thaís, eles sabem que quando isso acontece com algum dos nossos filhos, nós pedimos ao Senhor, Senhor, se é, como se diz, é possível que o Senhor possa inverter a ordem dessa enfermidade e que ela possa ser em nós, Pai, sabe, porque nós sentimos a dor e a aflição dos nossos filhos, mas, Senhor, envia os teus anjos sobre a casa, Senhor, do Elton, Senhor, e da Thaís, e sobre a vida da Estezinha, Senhor. Retira toda a febre, Senhor, a inflamação na garganta, Senhor. Restaura, Deus, a sua narina, Senhor, e em nome de Jesus, Senhor, que a tua filha possa ter um conforto nessa noite, Senhor, e que amanhã ela possa amanhecer restaurada para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu termino esse momento louvando assim. Meu coração eu entreguei a ti. Percebi que és tudo que procurei, por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, nós clamamos a ti, Senhor. Jesus, 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 quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim, me dizendo assim: filho meu, eu te amo.
Quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção que te faça cantar, olhando pra mim, me dizendo assim: filho meu, eu te amo. Jesus, Jesus. Amém. Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração a Ti, Senhor, as vidas aqui apresentadas, aquelas que foram apresentadas durante esse tempo de oração. Espírito Santo de Deus, fala conosco agora através da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos desde já, através daquilo que Teu Espírito Santo vai fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja nosso Deus. Deixa eu só abrir aqui. Que bom ter cada um de vocês aqui com a gente, o Alexandre, a Ailton lá de São Paulo, o meu juiz de boxe, o Fernando, eu creio que a Nete deve estar com ele, o Aparecido, meu pai, a minha mãe deve estar junto com ele também, o Caio. Ô Caio, que bom que você está aqui, a Carla, Gessé, juntamente com a Maria, o Márcio, o Neiva, Rinaldo, o Rubenilton, Vandermi, que bom você aqui com a gente. O Caio e o Vandermi hoje são nossos convidados pela primeira vez. Elton também, seja bem-vindo. Então a gente faz parte há 12 anos de um ministério chamado Atletas de Cristo, que existe há 38 anos. E é um ministério que anuncia a Jesus através anuncia Jesus através do esporte. O esporte é a nossa isca que nós temos como estratégias para alcançar jovens, adultos, pessoas idosas. E o Senhor, Ele tem nos abençoado aqui no Acre há 12 anos com esse ministério. E além desse ministério, nós fazemos juntamente algumas ações sociais, onde Deus ele tem nos abençoado muito nesse tempo de 12 anos, com mais de 30 mil quilos de alimentos arrecadados, já são mais de 280 grupos de famílias abençoados, não só aqui no Brasil, mas como na Bolívia também, um trabalho que nós fazemos. O Senhor ele tem nos dado graça para que a gente possa semanalmente estar à frente das ações que o Senhor ele tem nos colocado. Então, louvo a Deus. E há 2 anos e meio atrás, quando veio a pandemia, nós tínhamos que encontrar uma forma para nós estarmos reunidos e juntos. E a forma que nós encontramos foi através de lives. Então, essas lives, elas têm nos abençoado. Nós iniciamos as lives na época da pandemia, no auge, fazendo live praticamente todos os dias. Depois diminuímos para 3 dias e depois que as coisas começaram a voltar ao normal, então nós estamos fazendo apenas uma vez por semana, mas Deus ele tem nos abençoado muito. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 51. É interessante que 51 foi o ano que o Palmeiras ganhou o primeiro Mundial de Clubes. Salmos 51, apenas parafraseando o número 51, foi o ano que o Palmeiras ganhou o seu primeiro Mundial. Estamos em busca do segundo Mundial. Salmos, um capítulo 51. A gente vai fazer a leitura de alguns versículos. Ele é um salmo que tem 19 versículos. A gente vai fazer a leitura de alguns versículos. Há controvérsias, verdade, mas amanhã, a partir das 8 horas, você pode ligar lá na FIFA que eles vão dar a informação. Vamos lá, Salmo 51, a partir do verso 1. A Bíblia fala assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O verso 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Verso 4,
Eu pequei de fato contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O verso 10. E cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, e nem me retires o teu espírito. O verso 16. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os oferecerias. E não tens o prazer em holocaustos. O sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, um coração também e contrito, e não o despreza, ó Deus. Amém? Esse salmo é um salmo que hoje à tarde eu parei de fato para meditar nele. Eu buscava uma referência ainda para uma palavra hoje. E eu comecei a louvar a canção que fala assim: e cria em mim, ó Deus, e cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova com espírito inabalável. E eu comecei a louvar isso no trabalho. E eu fiquei com isso, e eu falei os Salmos. E eu lembrava dessa passagem de Salmo. E quando eu li o Salmo 51, o Senhor ele foi me trazendo aquilo que nós vamos estar hoje compartilhando. Esse salmo ele foi escrito, de fato, pelo rei Davi. Nesse momento, Davi já era rei quando escreve o Salmo 51. Nós sabemos que Davi ele é chamado na Bíblia, no livro de Samuel, de 1 Samuel, como o jovem, o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, um jovem que tinha um coração puro, um homem que buscava Deus, era temente ao Senhor, ao ponto de o Senhor chamá-lo um homem segundo o seu coração. Ou seja, Davi era um homem que tinha um testemunho irrepreensível. Nós lembramos muito da história de Davi no momento que Davi luta contra Golias e vence Golias quando ninguém mais queria lutar contra aqueles gigantes. Aquele gigante, ele falava e apontava o dedo para o povo de Deus durante 40 dias e ninguém do exército do rei Saul se levantou, e chega aquele jovem franzino e ele luta contra Golias e ele vence Golias, e a partir dali começa a trajetória de Davi. Então, quando nós olhamos a história de Davi, nós entendemos que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus e que esperou o tempo de Deus para que ele se tornasse rei. Havia um mandamento sobre a vida de Davi, que ele seria rei após a morte de Saul. E Davi teve diversas oportunidades de matar Saul, mas ele não fez isso. Houve um momento apropriado, o tempo de Deus, sobre a vida de Davi até ele se tornar rei. Mas apesar de Davi ele ter se tornado rei, Davi ele tem uma grande questão. Davi ele vive um momento durante o seu reinado de um vacilo. Davi ele se apaixona por uma mulher chamada Betseba. Só que essa mulher era uma mulher que era casada com Urias. E Urias era um dos generais do exército de Davi. E Davi ele se encanta por aquela mulher, ao ponto de desejar aquela mulher, ao ponto de atrair aquela mulher e ao ponto de ficar com aquela mulher. Só que Davi ele não esperava um fato. Aquela mulher, Betseba, ela fica grávida. No momento que Betseba ela fica grávida, Davi ele pensa uma alternativa. Ele fala assim: olha, já sei o que eu vou fazer. Eu sei que ela está grávida. Eu vou chamar Urias, o marido dela. Vou falar para Urias: Urias, volta para o arraial e vai passar uns dias com a tua família e fica com a tua mulher, porque ele esperava, Davi, que Urias ele fosse ficar com a mulher e a mulher iria ficar grávida e todo mundo ia achar que o filho seria de Urias. Só que Urias disse: não, rei, eu quero ir para a guerra.
Eu não vou para casa, não vou para casa. E, ou seja, o plano que Davi tinha, ele foi um plano que não deu certo. E Davi, ele tem um segundo plano. Davi, ele chega e fala, olha, já que Urias vai para a guerra, eu quero que vocês coloquem Urias à frente da batalha. E Urias vai para a frente da batalha. Naquele tempo, quem ia na frente da batalha certamente iria morrer. E de fato foi isso que aconteceu com Urias. Urias morre, Betseba, ela surge grávida, e todo mundo acreditava que Betseba estava grávida de Urias. Davi, ele tem 9 meses ali durante o seu reinado, entre aspas, achando que Deus havia se esquecido daquilo que ele havia cometido. Até que Deus usa um homem, um profeta, o profeta Natã, e ele chega diante de Davi. E existe uma coisa, quando eu ouço a voz de Deus, é quando alguém fala assim, assim diz o Senhor. No momento que essa palavra fala, assim diz o Senhor, eu entendo que o cajado, eu entendo que a responsabilidade, ela é maior ainda. E no momento que Natã chega ao rei e ele fala, assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do Senhor, as mulheres eu te dei, e se isso é pouco, mas você agiu de forma errada. Você, Davi, diz a palavra do Senhor, você esqueceu a minha palavra e fez mal diante dos seus olhos. A Urias, o Eteu, você feriste a espada, e a sua mulher você tomaste ela. E a ela você amou com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para você. Ou seja, o profeta, ele chega trazendo uma mensagem de Deus. Ele chega trazendo uma mensagem direta de Deus, dizendo, olha, é o seguinte, você, Davi, acha que pode enganar a Deus. Você pode enganar aos homens. Está todo mundo achando que Betseba, ela vai ter o filho, e esse filho é de Urias, e Urias morreu, ele não tem como defender. Mas você agiu de fato contra Deus, diz a palavra. Davi, ele não esperava isso. E quando você recebe de Deus uma palavra vinda do trono, não há como você, sabe, tentar fugir ou tentar se esconder. A Bíblia fala, se eu for até o céu, lá o Senhor está em todo lugar. Se eu estiver escondido, o Senhor vai me encontrar. Mas, de fato, Davi não conseguiu esconder o seu pecado. E é nesse exato momento, meus irmãos, que Davi, ele escreve o Salmo 51. E quando nós começamos a ler o Salmo 51, nós entendemos de fato o que Davi está dizendo para Deus. Davi, ele começa no Salmo 51 dizendo o seguinte, Deus, olha para mim e compadece de mim segundo a tua benignidade. Davi, ele reconhece que Deus, ele é bom. E segundo a multidão das tuas misericórdias, Davi reconhece que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Davi, ele chega e fala para Deus, apaga as minhas transgressões. Davi, ele chega diante de Deus dizendo, Senhor, não adianta eu esconder de ti aquilo que eu fiz, apaga de mim, apaga da minha vida a culpa que eu tenho diante de ti. Davi fala no verso 2 dizendo, lava-me, Senhor, de uma maneira completa e de tudo aquilo que eu fiz e purifica-me do meu pecado. O que nós queremos falar hoje aqui, de uma maneira clara e direta é, nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. A grande verdade é que nós temos vivido um tempo onde o orgulho ele tem estado sobre a nossa vida e este orgulho ele tem servido de justificativa para que nós possamos dizer eu não busco a Deus por causa disso. Nós temos que entender que Davi ele peca realmente contra Deus.
Davi, ele age equivocadamente contra Deus. Davi, ele mata um homem, ele matou Urias. De certa forma, indiretamente, ele mata Urias. Ele adultera. Ele falha, assim como eu e como você falhamos. Mas o que nos diferencia de Davi até hoje é que Davi, ele não consegue viver e permanecer desta forma. Davi, ele toma uma atitude de chegar diante do seu Senhor, do Deus que ele conhece, do Deus que fala com ele. Ele chega e diz: Senhor, se compadece da minha luta. Senhor, se compadece da minha falha. Senhor, se compadece do meu erro. Senhor, apaga aquilo que eu fiz. Ele chega e diz: lava-me, Senhor, e me purifica, Senhor, porque eu não posso viver dessa forma. E ele ainda diz no verso 3, porque eu conheço a minha culpa. Olha só, no momento que nós pecamos contra Deus, nós estamos entendendo hoje que não temos que ser orgulhosos. Não temos que viver com isso durante toda a nossa vida, mas nós temos que reconhecer a soberania de Deus. Nós temos que reconhecer a nossa falha, como Davi fala, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Eu sou falho. Eu erro. Eu sei muitas vezes que eu erro e que eu peco, mas eu não quero viver desta forma, e é por isso que diariamente eu clamo a Deus, como Davi clama, por misericórdia, mas sabendo que eu falho. Davi chega diante de Deus, ele fala ainda no verso 4, Deus, eu pequei contra ti. Deus, eu errei. Ele reconhece sua falha, o seu erro. Muitas vezes nós vivemos angustiados com essa situação porque não reconhecemos diante de Deus as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Sabe, todos nós somos falhos. O único que não teve falha foi Cristo Jesus, e que morreu naquela cruz por conta do meu e do seu pecado, mas que um dia voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas para isso nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo que temos feito contra Deus. Davi, ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece que é falho. E o terceiro, ele chega diante do Senhor e ele diz: Senhor, e cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova, Senhor, dentro de mim um espírito inabalável. E ele fala: não se lance a tua presença de mim e não retire o teu espírito de mim, porque se isso acontecer, Senhor, eu estarei morto. O que Davi está dizendo no verso 10 e 11 é: se o Senhor não estiver comigo, se o teu espírito se afastar de mim, Senhor, eu estarei morto, eu estarei sem vida, porque o Senhor é aquele que dá vida verdadeiramente. E se a tua presença não estiver na minha vida, eu estarei morto. E isso muitas vezes acontece comigo e acontece também com você, quando não nos mas quando não nos arrependemos diante da presença de Deus, ou quando não reconhecemos a soberania de Deus e achamos que podemos enganar a Deus. Mas de fato, o que o Senhor ele quer que nós estejamos aos pés dele, buscando e clamando a ele por misericórdia, dizendo: Deus, cria em mim um coração puro. Deus, cria em mim, Senhor, um espírito, Senhor, inabalável, Senhor, porque eu reconheço que eu sou falho. O Valdemir colocou aqui: o arrependimento é a chave, e é verdadeiramente isso. Verdadeiramente isso.
Nós precisamos nos arrepender. O Fernando deu uma palavra no sábado agora na rede de jovens falando sobre isso. A Carla fez uma aplicação no final sobre isso. Nós precisamos muitas vezes estar diante do Senhor com o coração aberto, recebendo de Deus realmente aquilo que Ele tem para falar para as nossas vidas, como Davi ouviu do profeta Natan, mas sabendo que diante do Senhor nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender. O Fernando falava do perdão. Agora no sábado, nós temos muitas vezes que perdoar em situações onde não existe mais uma possibilidade humana de realizar o perdão. Nós temos que perdoar, porque nós recebemos a misericórdia e a graça de Deus quando nós tomamos essa atitude. Foi a palavra de sábado. E nós precisamos, diante do Senhor, nos arrependermos diante das nossas falhas. E como Davi, nós devemos clamar, dizendo: Deus, vem em mim, crie um coração puro, e que teu Espírito esteja sobre a minha vida, inabalável, Senhor. Nós precisamos realmente clamar. E ele ainda diz o seguinte: o sacrifício que o Senhor espera é de um espírito quebrantado, de um coração quebrantado e contrito, e esse o Senhor não despreza. Davi, ele chega ao final do salmo dizendo assim: Senhor, o Senhor é aquele que recebe o sacrifício, mas o sacrifício que agrada ao Senhor é que o nosso espírito, ele seja diante do Senhor um espírito quebrantado, e sendo um espírito quebrantado, o nosso coração será quebrantado, e o Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. E por maior que tenha sido a sua falha, e por maior que tenha sido o seu erro, a palavra do Senhor hoje é: Ele quer te perdoar. Mas para isso você tem que reconhecer a soberania de Deus, assim como Davi fez. Você tem que reconhecer que você é falho. Você tem que colocar diante de Deus realmente as suas falhas, aonde você errou. E você tem que dizer a Deus, dizendo: Senhor, eu senti, sem a tua presença, eu não posso nada. Eu não posso nada. Davi errou e pecou contra Deus, mas o Senhor o perdoou. O Senhor o perdoou. Existe uma coisa que nós falamos muito lá no trabalho, eu, o Vanderlei, o Francivão, quando nós estamos reunidos, de vez em quando nós temos uns debates muito bacanas teológicos com a palavra de Deus, e uma coisa que nós temos falado é: o Senhor, ele perdoa, mas a consequência do pecado, a consequência do erro, a gente vai ter que assumir isso. Mesmo o Senhor, ele perdoando, a consequência nós teremos que assumir. Davi, o Senhor o perdoou, mas Davi teve que assumir a consequência do pecado dele, juntamente com Betseba, que foi o filho que mais deu dor de cabeça para Davi, foi o filho que Davi teve com Betseba. Então, isso é a consequência, mas o Senhor o perdoou. E mesmo assim, o Senhor, ele se revela a Davi como um Deus justo. Então, eu não sei o que você tem passado. Não sei qual a luta, a aflição, a angústia que você tem vivido. Não sei qual é o pecado que você vem passando, ou passou, ou realizou, e que por algum momento você estava como Davi, achando que tudo estava bem, que o Senhor ele não viu, sabe? Ele não viu aquilo que aconteceu. Mas de fato o Senhor, ele sabe todas as coisas. Nós podemos esconder do homem, mas de Deus não conseguimos esconder. E o que eu quero hoje que você faça é aquilo que a palavra de Deus ela fala. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, entra no teu quarto e fecha a tua porta. E dobra o teu joelho, ora ao teu pai. E orando ao teu pai, faça como Davi fez. Reconheça a soberania de Deus. Reconheça que você é falho, que você veio e pecou contra Deus de alguma forma.
Reconheça que se a presença do Senhor não estiver na sua vida, você estará morto, e peça o perdão ao Senhor através de um sacrifício que agrada ao Senhor, de um espírito contrito e quebrantado, de um coração contrito e quebrantado, porque o Senhor, ele não despreza. Não use argumentos, não use motivos, não use circunstâncias para dizer que você não busca ao Senhor porque você é falho, porque hoje o Senhor está te mostrando a fórmula que Davi utilizou para chegar até o coração de Deus. Davi foi ali de uma maneira muito direta, ele foi claro, ele foi verdadeiro com Deus. E é isso que o Senhor, ele quer para a sua vida nesta noite, que você tome uma atitude. Davi, ele poderia ter continuado vivendo o reinado dele, mas sem ter o Espírito de Deus sobre a vida dele, e Davi, ele seria morto espiritualmente. Davi, ele não teria a plenitude da graça de Deus sobre a vida dele, sobre o reinado dele. E no momento que ele se arrepende diante do Senhor, o Senhor restitui sobre a vida de Davi as promessas e tudo aquilo que ele tinha feito. Nós servimos a um Deus justo. Não ache você, então eu posso errar e me arrepender, errar e me arrepender. Não faça isso, porque você estará de fato brincando com Deus. Antes de qualquer coisa, a Bíblia nos diz, antes que eu fale qualquer coisa, o Senhor já sabe o que vai sair da minha boca. Não tem como, não há como, esqueça isso. Esqueça isso, mas de fato, busque andar no propósito que o Senhor ele tem definido. Amém? Eu quero louvar agora com você, a gente encerrar esse momento, para a gente abrir para as falas. Deixa eu pegar aqui o violão. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi,
o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que tem um infinito amor sobre as nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, por isso, Senhor, porque o Espírito Santo é aquele que vem ao nosso encontro no momento que não esperamos. Porque foi o Espírito Santo do Senhor que foi ao encontro do Davi, usando a vida do profeta Natan para falar para Davi aquilo que de fato o Senhor queria. Porque do Senhor nada se esconde. Nada se esconde. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O Senhor ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Mas o Senhor é justo e fiel para aqueles que se quebrantam diante do teu altar. E assim o Senhor fez sobre a vida de Davi no momento que ele reconheceu a tua soberania, reconheceu o quanto ele era falho e o quanto ele precisava do Senhor. E nós, Senhor, nessa noite queremos isso, Senhor. Diante do Senhor, na nossa intimidade, reconhecer a tua soberania, reconhecer as nossas falhas, reconhecer que sem ti nada somos e clamar a ti, Senhor, clamar a ti, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que o Senhor guarde a vida de cada um de vocês, que vocês possam entender o que o Senhor ele quer nos falar nessa noite. O Senhor fala muito comigo através desse salmo, onde eu tenho que chegar no meu quarto, fechar a minha porta, dobrar o meu joelho, orar e clamar ao Pai, reconhecendo aonde eu estou sendo falho, e clamar a Ele por misericórdia, porque sem a presença do Senhor, eu não sou nada, nada, nada. Sem a presença dEle, sem a habitação dEle na minha vida, eu não sou nada. E que você possa entender isso também nessa noite. Amém? Então, eu vou estar orando, encerrando a live de uma maneira encerrando a live. Vocês vão entender o porquê, porque após o encerramento da live, da oração, a gente tem aqui um momento de um bate-bola, de uma conversa, né? Mas é porque nós temos algumas pessoas que são de fora do nosso estado e eles têm outros horários, mas se você que é de fora e puder ficar aqui com a gente na nossa resenha, no nosso bate-papo, um bate-papo de meia hora, 20 minutos, que a gente fica aqui no final, onde você pode falar, vai ser um prazer ter você, mas se não puder, que Deus abençoe sua vida, tá? Então a gente vai orar, encerrando a live, e já começamos o nosso bate-papo. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, obrigado pelo louvor, pela tua palavra, obrigado pelas orações que fizemos, Senhor. Nós cremos que as orações, elas chegam até o teu trono, Senhor, como incensos, Senhor, verdadeiros, Senhor,
E opera, Senhor, o teu milagre, a tua cura, a tua restauração, Senhor, guardando a vida dos teus filhos. Guarda, Senhor, essa palavra, Senhor, na vida, Senhor, dos teus filhos, no coração de cada um deles, Senhor. E que eles possam, assim como Davi disse, dizer a ti, Senhor, nesta noite, Senhor, venha, Deus, e crie em mim, Senhor, um coração puro, Senhor, e renova, Senhor, verdadeiramente o meu espírito, Senhor, para que ele se torne inabalável em ti, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A live está encerrada oficialmente, já começamos a resenha. Se alguém quiser falar alguma coisa, oportunidade.